esses objetos na sua casa podem estar sugando a sua energia, te dando até dor de cabeça, tá certo? Sabe aquela luminária que você comprou na liquidação? Aquele espelho que você ganhou da sua mãe, aquele relógio que você herdou da sua avó. Você sabe o que você... E sabe por que também você pode estar aí acordando com dor de cabeça todos os dias? E não é só estresse, não. Não é só idade, não. Não é só aquele café que você está tomando à tarde, não. Tá certo? Você pode estar cercada por objetos que guardam histórias que não são suas. Histórias de sofrimento, histórias de raiva, histórias de medo. E esses objetos podem estar literalmente sugando a sua energia enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você está ali tentando viver em paz na sua própria casa. Eu sou Patrícia Domingos e aqui nesse canal eu falo sobre o universo da biorressonância, que realmente é um universo. Eu vou te pedir para dar o seu like, se inscreva aqui no canal e compartilha também, né? Que é importante as pessoas, o conhecimento, a gente expandir o conhecimento, tá certo? Que tem muitas coisas comuns que as pessoas acham, né? Falam assim, Patrícia, mas será que isso aí é aquele negócio de objeto mal assombrado, essas coisas? Não, gente, não tem nada, aqui não tem nada de assombração, você pode ficar tranquila. Tudo que eu falo no mundo da biorressonância, todos os assuntos que eu falo aqui, estão dentro da biorressonância e não tem nada a ver com religião, com assombração, com espírito, tá? Muito menos os objetos que você vai aprender aqui, tudo bem? Por que tem objeto que pode estar literalmente sugando a sua energia, mas não é objeto assombrado, não. Eu vou te explicar, tá? Então, vamos lá. Você já ouviu falar em reminiscência? O que é isso? É isso, uma das formas. Então, por exemplo, nós temos uma energia, a gente tem um campo eletromagnético. Por que a gente tem energia? Porque nós temos átomos. Átomos têm elétrons. Vamos voltar lá do nosso segundo grau? A movimentação dos elétrons libera biofótons de luz que geram um campo eletromagnético. Então, nós emitimos. Esse aurímetro emite também. Qualquer objeto vai emitir também. Assim como um cristal também vai ter um campo eletromagnético, cada um tem o seu. Tudo bem? Bom, e esse campo, gente, a gente tem esse campo ao nosso redor e está o tempo todo trocando informações, energia com tudo, seja com o ambiente, seja com outra pessoa. Então, você está trocando energia no ambiente onde você está agora, ao lado do objeto que você está agora, com as pessoas que você encontra. O tempo todo a gente está trocando energia. Então, aquele sofá, por exemplo, que você comprou lá, que a gente compra muitas vezes usado, vai escutando. Ele pode estar carregando energia de quem sentou ali muitos anos, de quem estava ali chorando, discutindo, sofrendo ali em cima daquele sofá, tá certo? Quando você, por exemplo, aquele quadro que você pôs lá na parede da sua sala, que sua tia que te deu, mas sua tia tinha uma depressão horrorosa, você lembra? Uma depressão. Aquele quadro pode estar ali irradiando aquela frequência daquela depressão diretamente na sua sala. Então, isso chama reminiscência. Então, a energia é esse campo eletromagnético que a gente troca o tempo todo. Isso é física, gente. Por isso que eu falei com você que não tem nada a ver de assombração, não tem nada a ver de espírito, nada a ver com religião, nada a ver com essas coisas. Isso é física. Pra você ter uma noção, eu tive uma aluna uma vez que ela falou, Patrícia, engraçado. Quando eu comecei a trabalhar no escritório, sem que nem para que, eu comecei a ter dor de cabeça, coisa que eu nunca tive. Nunca tive nada. E minha cabeça começou a doer, menina, um trem esquisito. E aí, quando ela aprendeu, né, aprendeu isso aqui, ela falou assim, gente, eu vou conferir lá no meu ambiente, lá, eu vou ver se tem alguma interferência no meu ambiente, porque primeiro ela usou a biorressonância, gente, só para contextualizar, né? Então, a biorressonância a gente vem aqui com o aurímetro, biorressonância, aquilo que ressona com a gente. Então, ela identificou que aquela dor de cabeça, qual que era a origem daquela dor de cabeça, né? Então, ela viu que a origem era um problema de objeto, tá? Deixa eu só ligar a tomada aqui. De objeto que estava ali no ambiente dela. Bom, então isso aqui a gente consegue fazer todo esse rastreamento do qual que é a origem, o que ressoa ou não, tudo com a aurímetro. Então, ela foi lá com o dual hold, lá no ambiente dela que ela trabalha, e foi conferir lá qual a interferência que estava ali. Sabe o que era? Ela tinha um quadro que estava atrás dela, como ela estava trabalhando, né?
ela muito feliz, ela queria muito aquele emprego e ela conseguiu, graças a Deus. Então, ela pegou aquele quadro e colocou atrás dela. E era aquele quadro, era um quadro, gente, que ela havia ganhado de um amigo. Ah, Patrícia, mas então quer dizer que a gente não pode mais aceitar mais presente nenhum? E se um amigo dela fosse uma pessoa do bem, uma pessoa feliz, qual que é o problema? Gente, eu não sei. Eu não sei. Por quê? A reminiscência é aquela informação, é aquele campo que vive ali. Pode ser não ser o problema do amigo dela, mas pode ser de quem que pintou aquele quadro. Pode ser da loja que estava aquele quadro. Então, pode ser muitas coisas, mas aquele quadro estava com informação negativa, que estava afetando ela nas costas dela, fazendo ela doer a cabeça. Ah, mas aí tem que jogar o quadro fora? Não, não tem que jogar o quadro fora, não. Calma que eu vou te falar o que pode ser feito, tá bom? Aqui mesmo que a gente vai aprender, tá? Então, vamos lá. Então, gente, o que acontece? A gente entende que pela biorressonância, né, a fundamentação da biorressonância é justamente entender que tudo tem uma vibração, que tudo tem uma frequência. Quando eu falo tudo, é nós, o corpo humano, um cachorrinho, um gato, uma caneta, uma cadeira, um sofá, uma escola, um trabalho, tudo, tá? Tem uma frequência. E essa frequência pode estar em harmonia ou desarmonia. E tudo está havendo o quê? Trocas o tempo todo. Tanto que você chega num ambiente, às vezes um ambiente lindo, maravilhoso, você vê que tem um trem esquisito ali, você começa a achar as coisas meio esquisitas ali dentro, você fala, gente, que trem esquisito, um lugar bonito desse, cheiroso, chique, mas não sei, eu não tô me cabendo aqui dentro. A gente às vezes percebe, gente, tá bom? A gente percebe, tá bom? Então, e o objeto também, às vezes, ele está ali com uma informação ali que não é legal. Então, e às vezes tem objetos, sim, que emitem frequências de sofrimento, gente, sim, objetos que emitem frequência de sofrimento até de morte mesmo, coisas graves, tá certo? De raiva, de lugares que teve muita briga, muito sofrimento, aquela informação fica tanto na parede quanto no objeto. E aí você pega o objeto, põe na sua casa, e aí aquilo ali vai para você, tá certo? Então ele carrega toda a informação. Agora, gente, não é para ninguém ficar aqui com paranoia, falar assim: ah, meu Deus, agora acabou, eu não vou comprar, não vou poder mais no bazar de roupa usada. Eu gosto, gente. Você acha que eu não vou? Eu vou, minha filha, eu vou, tá? Tem cada coisa boa. Então você fala assim: ah, eu não vou poder mais comprar nenhum móvel usado, eu não posso comprar mais roupa usada. Pode, pode. Você sabe por que que pode? Tudo bem que quando uma pessoa, né, você pega uma roupa de uma pessoa, está trazendo energia daquela pessoa. E se aquela pessoa foi uma pessoa muito raivosa, muito triste, com muita depressão, às vezes pode vir sim, tá? Porém, gente, se você compra uma roupa nova, alguém fabricou essa roupa. Essa roupa fica guardada numa loja, tá certo? E aí? E se a dona daquela loja, a pessoa que estava ali manuseando, a atendente da loja, ela estivesse passando por um sofrimento? Você entendeu que a coisa é muito sutil, tá? Então a gente não pode ficar com neura, falar nunca mais eu tenho usar, nunca mais aceito nada. Não, não, calma, tá certo? Calma que eu vou te falar o que você vai fazer aqui, tá bom? Eu quero que você entenda que quando você tem alguma coisa, né, algum objeto que vem com alguma informação, só para você entender, é como se você colocasse uma musiquinha triste no volume baixo, tá certo? Tocando o tempo todo no seu ambiente, o tempo todo, o tempo todo. O seu corpo ele vai comer, mesmo que você não está escutando, mas o seu corpo ele sente. Tudo não é vibração, gente, tudo não é frequência. Seu corpo vai sentir, seu sistema nervoso vai sentir, aí você vai começar a ficar triste, deprimida, cansada, tá bom? Isso, falei, ó, você tem uma ideia, no meu consultório, sempre, né? A gente eu deixava a frequência tocando. Uma vez, menina, aí tá tocando, e às vezes você tá trabalhando, é aquela confusão, nem presta atenção. Aí um cliente falou assim, gente, o que é isso? Aí que eu fui prestar atenção, eu falei, é mesmo, menina, que música esquisita. Quando eu fui olhar, gente, você sabe o que era? Música fúnebre. Eu coloquei no YouTube, e o YouTube ele vai rodando, foi rodando, até chegar na música fúnebre, e o meu consultório tocando música fúnebre. Entendeu, gente? Ainda bem que eu teve um cliente meu, eu não tinha percebido que eu estava com tanta loucura, porque a correria, mas é como se tivesse uma música fúnebre
tocando ali baixinho no seu ambiente, você está escutando, você começa a ficar triste também. Então, presta atenção, né? Que às vezes, vou te dar uns exemplos aqui para você ficar atenta na sua casa. Às vezes, um espelho antigo, né? Que está lá no banheiro, que você ganhou de alguém, não é isso? É aquele espelho, ele pode estar refletindo o quê? Uma insegurança daquela pessoa, um excesso de vaidade daquela pessoa, uma joia, né? Um anel que você ganhou. Por exemplo, eu gosto de falando e dando uns exemplos. Eu atendi uma paciente uma vez, uma empresária muito bem sucedida, dona de um desses cosméticos aí que você conhece, tá? Desses cosméticos aí bem de cabelo, de tudo quanto há, que vende de tudo quanto é lugar. Aí ela me procurou, falou, Patrícia, eu vim cá, meu médico da Integrativa me recomendou você. E é o seguinte, eu quero que você dê uma conferida na minha boca, porque eu sou dentista, tá, gente? Mas ele falou que você tem um negócio esquisito aí, que você faz um teste estranho aí. Eu quero que você faça esse negócio, eu não sei o que é, mas você faz. Porque eu tô no cansaço, minha filha. E eu não tenho mais aonde recorrer, porque todos os meus exames estão normais. Eu já fiz tudo quanto é tratamento, eu faço soro, eu faço isso, eu faço aquilo, papapá. E eu tô um canguinho, chega de tarde, eu não sou ninguém, e eu trabalho, olha, eu me preso, o pau quebra, eu não tenho tempo para ficar cansada, não. Bom, como eu sou dentista, né, conferi a boca dela, não tinha nada. Tudo bonitinho, não tinha foco infeccioso, nada. Quando eu fui fazer a biorressonância, qual que era a origem daquele cansaço que eu fui lá usar? A origem do cansaço era alguma interferência ambiental. Então, gente, resumindo a história, qual que era a interferência ambiental? Era algum objeto que ela estava usando. Qual que era esse objeto? Era um anel. E aí eu falei, esse anel seu, alguém te deu? Ah, foi minha mãe. Falei, mesmo? Qual momento que a sua mãe te deu? Como é que foi? Ah, não, minha mãe sofreu demais. Minha mãe sofreu, minha filha. E quando ela estava no leito da morte dela, ela me deu o anel. Ai, bom, então eu expliquei para ela. Falei, minha filha, deixa eu falar com esse negócio. Esse anel traz todo o sofrimento da sua mãe, está no anel, tá certo? Tá aqui em você. O amor que você tem pela sua mãe está no seu coração, não está nesse objeto. Então, ela falou, não, pai, mesmo? Ela tirou o anel, né? Falou, não, eu vou guardar ele em outro lugar, não vou andar ele comigo mais. Falei, tudo bem, se você preferir assim, tudo bem. Porque tem como fazer a limpeza também. Mas ela prefiro não, eu vou guardar ele com carinho, em outro lugar, é só não andar com ele mais. Gente, na hora que ela voltou, né, marquei o retorno para ela estava ótima. Tá, graças a Deus, ótima. Conta de quê? Conta de um anel. Olha para você ver. E eu vou te mostrar aqui, quando a gente fala que algo pode, calma que eu já vou te falar o que fazer, pode ser coisa simples na nossa casa. E muitas vezes não deixa a gente dormir. Eu vou te passar um relato aqui, porque eu gosto de mostrar a vida real como ela é. Presta atenção aqui na minha aluna que chama Simone. De umas estatutinhas assim, no quarto, né, de bonecos, assim. E daí eu falei, gente, deve ter alguma coisa a ver. E eu comprei o Dual Hold também, né? E daí eu fui fazer o teste com o Dual Hold. Fui lá, fiz o teste. E daí eu achei um dos bonecos, que era bem que ele mais tinha gostado. Chegou lá, o Dual Hold cruzou, falei, esse aqui. Aí fui lá, tirei o boneco de lá, coloquei na selenita, deixei ele lá 2 dias na selenita, falei, aqui não vai ter mais nada. Aí fiz de novo o teste, pus ele lá, fiz o teste com o Dual Hold, aí não cruzou mais, e tá até hoje. Super bem, não teve mais problema para dormir. Legal, gente. Então, vocês viram, gente, como que isso é sério, né? A interferência estava no boneco. Ah, mas como que ela identificou com o dual hold? E ela colocou o quê? Uma selenita, que eu já vou falar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, isso impacta muito mais a nossa saúde do que a gente imagina, né? Então, o que a gente pode fazer para limpar esses objetos, né? Então, se ele tem uma informação, se ele está trazendo algo, né, triste, algo de... Enfim, então, uma das coisas que ela falou aí, já vou até adiantar, é o uso da selenita. A selenita, gente, é esse aqui, ó, esse cristal. Mas por que selenita, né? A selenita, ela tem moléculas de água na composição dela. Não é água por fora, não. É água aqui dentro, organizada como uma rede molecular, como se fosse um cristal. Né? Como se fosse, não. É um cristal, mas ele guarda a memória estrutural da água. E ele tem uma capacidade, gente, ele tem uma organização, uma reestruturação molecular que repete padrões. Então, por isso que ele, né, a água, e considerando a água, é um dos maiores condutores e armazenadores de
informação, tanto no corpo, que a gente não é composto de 70% de água, quanto do ambiente, tá certo? Agora, a selenita também, ela é translúcida. Ela permite a passagem de luz, por isso que ela é branquinha desse jeito. Então, a estrutura dela é formada por camadas muito alinhadas, quase como fibras, que fazem com que a luz não apenas atravessa, mas a luz ela vai ser organizada, coerente. É como se ela pegasse algo, uma energia, uma luz que fosse desordenada e transformasse em luz coerente e ordenada. Então, por isso que ela é considerada um cristal, inclusive, de limpeza. Tanto para outros cristais, quanto para os objetos que a gente tem em casa. Então, quando você coloca, por exemplo, um objeto aqui perto da selenita, um outro cristal aqui perto da selenita, você está fazendo a limpeza, porque ela funciona como um organizador de padrão vibracional, porque devido à composição dela, dessa água estruturada dentro dela, e por essa capacidade de conduzir, difundir luz de forma coerente. Entendeu, gente? Então, isso é física, não tem nada a ver com assombração, não tem nada a ver com espírito, pelo amor de Deus, tá? E isso aqui é da natureza. Se Deus deixou isso para a gente livre na natureza, realmente é para nos ajudar. Nós também fazemos parte da natureza, tá certo? Então, ela atua como referencial, um padrão mais limpo. Tudo que entra em contato com esse padrão, quer dizer, com ela, tende a se reorganizar por ressonância. Tudo bem? Outra coisa também, vocês lembram aqui que eu falei? Eu coloquei uma música sem querer, ficou rodando uma música de fúnebre no meu consultório e tal. Você coloca uma frequência, não vai pôr fúnebre, né? Você vai pôr uma frequência boa. 528 Hz, que é a frequência do amor, que é a regeneração do DNA, ajuda, inclusive, na saúde. Deixa tocando na sua casa, tá certo? Deixa tocando ali, ó. Você vai ver como que as coisas vão melhorando. E esse objeto, coloque no sol, gente. O sol também tem uma luz poderosíssima. Se for um móvel usado, algo usado que você ganhou, põe no sol, tá certo? Patrícia, mas como é que eu vou saber identificar se ele ali tem interferência? Gente, aí é com download, tá certo? Eu vou até aproveitar para te convidar. A gente tem um desafio, Casa Harmonizada. A gente está tendo aulas todos os dias, 7 horas da manhã, onde eu estou te ensinando a equilibrar as energias da sua casa. Uma das interferências no mundo é os objetos. Eu estou te dando algumas aqui, mas tem várias outras opções também. E a gente lá vai aprender a usar o Dual Hold para identificar. Então, eu vou deixar para você aqui no link, o link aqui na descrição. É muito baratinho, não é nem um café que você vai tomar com sua amiga, que você vai pagar, e é algo que você vai aprender, que você vai usar já no primeiro dia na sua casa, e é um conhecimento que você vai usar para sempre na sua vida, tá certo? Vale muito a pena.